Ele às vezes anda fugido, mas ele volta sempre. Como dizia hoje. Bem-vindo. Nossas agendas andavam assim um bocado... Desencontradas. Bem-vindo mais uma vez. Obrigada por estares aqui connosco, Hugo. O bom tempo, ainda que um bocadinho tímido, começa a chegar. Exatamente. Vamos todos para a praia, para o campo, andar ao ar livre, e ainda bem. E eu penso que a maioria dos pais já tem alguma consciência no que toca aos cuidados com a pele da criança. Sim, felizmente sim. Acho que os últimos anos foram ensinando um pouco alguns cuidados básicos que é importante ter. Certo. Às vezes acontecem umas coisas, nomeadamente a insolação, que não se percebe muito bem o que é que isto é. Sim, então a gente fala um bocado da insolação e se calhar convém explicar um pouco o que é e porque Exatamente. é que surge. Recuando assim um bocadinho, vou tentar explicar mais ou menos como é que o nosso organismo conserva o calor, porque tudo parte daí. Nós temos mecanismos que funcionam normalmente e que impedem que a nossa temperatura suba acima de determinados valores. Mecanismos em que o nosso organismo consegue perder o calor para o exterior. Certo. Claro que para isto acontecer, o exterior, digamos que tem que receber esse calor. Numa situação de excesso de calor, porque a criança, estamos a falar de crianças, está exposta a muita radiação, uma temperatura ambiente muito quente, o organismo pode ter dificuldade em perder o calor. E se a isto associarmos, por exemplo, uma falta de proteção, uma falta de hidratação, porque muito calor perde-se através da transpiração, se nós associarmos isto tudo, podemos estar a boicotar, digamos assim, os mecanismos normais do organismo. E quando isso acontece, quando o organismo tenta perder calor, mas as condições são tão adversas que se torna incapaz de perder esse calor, podemos ter a chamada insolação, ou golpe de calor, ou hipertermia, tem vários nomes. É uma situação claramente diferente da febre, que já falamos aqui, em que é o organismo que programa uma temperatura mais quente. Aqui não, o organismo quer perder calor, só que não consegue. É capaz. Não consegue, porque está muito calor, porque não tem água suficiente, por determinados fatores. O que é que isto vai condicionar? Vai fazer com que alguns órgãos deixem de funcionar corretamente, porque nós temos um intervalo de temperaturas ótimas que fazem os nossos órgãos funcionar de forma adequada. Quando a temperatura está mais elevada, começamos a ter sintomas e sinais de que algo se passa de errado. Quais são esses sinais? Do ponto de vista visual, a criança fica vermelha, porque está a tentar perder o calor para o exterior, com uma pele seca, com os lábios secos, uns olhos que podem estar um bocadinho encovados, com um aspecto desidratado, porque no fundo está a perder água a mais. Pode ficar também, muitas vezes, a queixar-se de dores de cabeça com náuseas, meia confusa, assim, significando que o cérebro também já não está a funcionar muito bem. E depois podem surgir outros sintomas, nomeadamente os vómitos. Há casos de diarreia que ainda agravam mais a desidratação, portanto ainda é mais complicado. Tudo isto, basicamente, o que vai traduzir são os diferentes órgãos a mostrar que não estão a trabalhar de forma adequada. São situações que, no extremo, podem ser muito graves. Muito graves mesmo. Já percebemos aqui quais são alguns dos sintomas. E o que é que, num caso desses, vamos pôr isto em termos práticos? Vamos passar o dia todo à praia com os nossos filhos, esquecemos um bocadinho de algumas recomendações, de cumprir as horas não é? de evicção. Nomeadamente a questão das horas, que é muito importante. Sim. E ao final do dia, o nosso filho ou a nossa filha fica muito mal disposto, dor de cabeça, nauseado. Se nós medirmos a temperatura, provavelmente vai ter uma temperatura corporal elevada, que basicamente é isso que vai objetivar esta situação, e na prática o que é que nós temos que fazer? Temos que ajudar o organismo a perder calor. Temos que ajudar o organismo a mandar calor para o exterior. Como é que podemos fazer isto? Primeiro, dar muitos líquidos a beber, se a criança estiver consciente, como é lógico, se não estiver tem que ir para uma urgência. Se a criança estiver consciente, dar muitos líquidos frios, água gelada, para nos arrefecer também a nível interno e ajudar os órgãos a restabelecer a temperatura normal. É importante também arrefecermos a parte exterior do corpo, borrifando água fria, colocando compressas ou toalhas com água fria em zonas que ajudam a arrefecer, onde a pele até mais fina um bocadinho, nas pregas, axilas, virilhas, no pescoço, na nuca, na testa, locais onde a temperatura exterior fria vai arrefecer o sangue e o sangue vai circulando mais frio. Portanto, o objetivo é fisicamente tentarmos reduzir a temperatura corporal, sempre que possível. Obviamente, tirar a roupa, e, quando for possível, estamos num local que o permita, colocar a criança em água fria.
num banho de água fria. Claro que nós achamos que a água fria é um bocadinho desagradável, mas nessas situações a criança está desconfortável também com o excesso de temperatura. Portanto, a água fria vai pode ajudar. Portanto, basicamente o que temos que fazer é tentar acelerar a descida da temperatura para que tudo depois volte a funcionar adequadamente. Gostava só de frisar, qualquer alteração significativa do estado de consciência implica uma ida ao serviço de urgência, ou então a temperatura que não baixa, apesar destas medidas todas, também implica uma ida ao serviço de urgência. Dizias tu que em casos mais extremos, vamos supor que não vai acontecer até porque os nossos pais seguem as recomendações, todas. Em casos mais extremos pode ser realmente muito grave uma insolação. Sim, há casos em que a desregulação dos órgãos é tão grande que podemos ter danos irreversíveis e, se levarmos ao extremo, eventualmente fatais. É muito raro, felizmente, mas pode acontecer. Eu, quando falei das bebidas, era importante esclarecer, se possível, água. Pronto, se não houver água, pode ser outra bebida qualquer, mas, se possível, água para ajudar a hidratar bem e não haver aqui desequilíbrios depois de íons. Não há aqui nenhum risco de paragens de digestão, água muito fria, choques térmicos? Não. Aqui nós temos mesmo que baixar a temperatura. É o que ajuda. Aliás, no hospital, nós muitas vezes pomos, quando o soro a correr, soro gelado, que é precisamente para arrefecer mais rápido o sangue. Nesses casos não há aqui riscos de choques térmicos do banho, nem de... O frio ajuda sempre. Ajuda sempre. Ora, não era exatamente este o foco, mas olhando aqui também a outras questões relacionadas com esta questão do calor. Por um lado, falaste da questão da hidratação, isto já quase como preventivo. Sim. E nós parece que pomos muito, até acho que pomos muito protetor solar. Sim. E o chapéu. As roupas e os protetores solares acho que foram as medidas que entraram mais na consciência pública, digamos assim. A questão dos horários, pronto, as pessoas cumprem parcialmente. E o bebê dizer ainda das 11 às 5... é um intervalo muito grande, às vezes encurta-se aí um bocadinho. Às 3h30. Exatamente. Mas cumpre-se parcialmente. A questão das idades também. A questão da água, se calhar fala-se pouco, porque no fundo não há uma medida de proteção da pele. Que este foco todo que nós vamos dando é para tentar proteger a pele dos efeitos nocivos da radiação ultravioleta. Certo. A água não tem propriamente esse efeito, mas tem o efeito de ajudar o organismo a funcionar adequadamente perante uma situação de stress, porque o calor é uma situação de stress. Portanto, é fundamental reforçar a hidratação e fundamental também, nessas situações, escolher lanches que não só sejam nutritivos, como também ajudem a hidratar. E a fruta é uma belíssima opção. Evitar tudo que sejam salgados e doces, claro, porque ajudam a eliminar um bocado a água. E mesmo aquelas coisas que não gostam tanto da água, lá está, a fruta pode... A fruta ajuda a colmatar um bocadinho e é uma boa altura até para as crianças que não gostam muito da água, porque está calor, vão ter sede, aprenderem a gostar, porque também se aprende a gostar da água e é um trabalho que todos os pais também devem fazer. Sim, não percebo como é que alguém não gosta de água, mas a verdade é que... Mas é verdade que sim. É que acontece. Mas às vezes começa-se logo desde o início, quando os bebés não bebem água porque não têm sede, os pais gostam de enganar com um chazinho, não vale a pena. Se não têm sede, não bebem, vamos tentar dar água, que é para eles se habituarem que quando têm sede é isso que devem beber. Claro que sim. Falando aqui de um tema um bocadinho mais polémico, a propósito dos protetores solares. Sim. Não é? Todos nós temos a preocupação com os protetores solares e, portanto, tentamos comprar aqueles que são mais interessantes, com fatores mais elevados. Mas depois temos algumas polémicas que dizem que o protetor que é 50, na realidade é 15, nomeadamente uma marca em específico. Isto para perguntar como é que nós, pais, podemos fazer uma opção que seja também ideal para os nossos filhos, não é? Que isto até porque estamos a falar de uma marca, neste caso, sim, reputada. De um modo geral, a escolha deve ser sempre um protetor com um fator de proteção 50+. A questão da polémica recente e outras que também já surgiram anteriormente é algo que nós vamos ter que deixar às entidades competentes, porque serão elas que regulamentam o mercado e que vão perceber se é verdade, se não é e se for, que medidas a tomar. Nós, enquanto consumidores, eu posso me pôr também do lado dos consumidores, claro, até prova em contrário, temos que acreditar no que está regulamentado pelo Infarmed, que está regulamentado pelas agências que controlam este tipo de produtos. Portanto, pôr um bocadinho à margem, isto é como os lotes dos produtos alimentares que também têm problemas, como os carros que têm avarias e que têm que ir todos depois fazer a revisão, às vezes acontece, se calhar era evitável e não deveria acontecer, mas se acontecer temos que acreditar que o sistema vai funcionar e vai regular. Mas como regra, o 50+ é muito importante, independentemente da idade. Depois temos a questão dos minerais ou não minerais, mas o 50+ é muito importante porque geralmente, com os erros de aplicação que se vão tendo,
esses 50 mais rapidamente se tornam uns 30, e que é o fator mínimo que se deve utilizar. E neste aspecto, até à custa desta notícia, colocarmos o protetor de X em X horas é também, de alguma forma, uma garantia, porque não adianta pormos um 50 a mais e não pôr mais durante o dia todo. Como é que nós garantimos estes 50 a mais? Primeiro, aplicando meia hora antes da exposição solar. Segundo, renovando a aplicação pelo menos com 2 horas de intervalo, ou então, quando a criança vai à água ou está mais exposta ao efeito abrasivo da areia, que isto aqui é um bocadinho olhómetro. Sim, mas há os mais croquetes. Mas quando estão mais croquetes, se calhar renovar mais um bocadinho. Portanto, se nós cumprirmos estes cuidados, garantimos uma proteção perto dos 50 a mais, porque depois também depende da espessura que se coloca de creme. Pronto, já não vou entrar muito por aí, mas se cumprirmos o colocar antes e o ir renovando periodicamente, garantimos uma proteção adequada, e é isso que devemos fazer. Muito bem. Muito obrigada pelas recomendações, Sr. Doutor. Também temos que falar para a próxima dos óculos. Boa. Não é? Bom tema. Bom tema, ainda não temos falado disso. Fica combinado? Fica combinado. E espero voltar-te a ver assim mais rápido que desta vez. Muito obrigada.